venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Boa noite, pessoal. Boa noite, igreja. Mais uma noite estamos aqui juntos para buscarmos a presença de Deus. Eu imagino que você esteja aí no conforto da sua casa, no final de um domingo,
Mas a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é parar aquilo que você está fazendo e buscar a presença de Deus. Eu tenho certeza que a cada dia que passa, nesse período que nós estamos vivendo, o desejo que está no nosso coração de voltar a nos reunir na igreja, ele canta cada vez mais alto. E a gente sabe que isso em breve vai acontecer. Mas enquanto esse momento ainda não chega, nós podemos aqui, juntos, através das redes sociais, da internet, da tecnologia, buscar a presença de Deus. Então, para a gente já começar o nosso culto dessa noite, eu já vou te lançar um desafio a você compartilhar a nossa live, os nossos links aí para os seus amigos, para os seus familiares, convidar mais pessoas para participar do nosso culto. Às vezes a gente não sabe, tem pessoas que precisam ouvir a mensagem que vai ser falada essa noite. Às vezes só de você mandar o link, de você fazer um convite, de mandar uma mensagem, o que você está fazendo? Vamos ouvir a palavra de Deus e ali seguido do link, eu tenho certeza que pessoas podem ser alcançadas pelo reino de Cristo. A gente está acompanhando as nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Você que está chegando agora é muito bem-vindo. E saiba que nós estaremos atentos aos comentários para qualquer coisa que você quiser conversar conosco. Eu já vou dizer de que se você tiver algum pedido de oração, algum agradecimento que você gostaria de fazer, pedir para que a igreja esteja orando, eu vou fazer aqui o pedido para que você coloque nos comentários, tanto do YouTube quanto do Facebook. Tá bom? Para que a gente possa juntos estar em oração e à medida que esse culto vai avançando, nós vamos orar por esses pedidos e agradecimentos que estão aqui. Vamos ver quem está com a gente já online? A gente vê que o Ricardo já está aqui com a gente, uma boa noite. A Marlene, Renilda. Gente, boa noite a todos que mandam mensagem para a gente. Deus seja louvado por mais um dia, amém. Pela vida que nós temos, né? Cleusa está aqui com a gente também, uma boa noite. O Luiz Antônio, a Silvana, Esther está com a gente também. Uma boa noite para vocês que nos assistem. Saibam que essa noite nós estaremos mais pertinho da presença de Cristo Jesus. Então, antes da gente já começar a parte do louvor, manda sua mensagenzinha, seu pedido de oração, o seu agradecimento, aquilo que você deseja expressar para Deus e juntos nós vamos orar por você aqui. Para nós começarmos esse culto, vamos fazer uma breve oração? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Somos eternamente gratos porque sabemos que o Senhor está conosco. Não interessa onde nós estamos, seja em casa, seja aqui na igreja, seja no carro, no trabalho, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Que a Tua presença seja sentida neste culto e que os Teus filhos possam Te adorar verdadeiramente agora. Fique conosco. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou te convidar agora a compartilhar de um louvor, a cantar junto conosco para honrar o nosso Deus. Uma boa noite, vamos juntos adorar o nosso Deus, vamos cantar o hino Restaura. Peça que Deus neste momento restaure a sua vida para que possa ser uma adoração completa. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para de todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz. Grandioso é Teu agir em nossas vidas.
restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura, restaura. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar louvando. Neste momento cantaremos o hino Falar com Deus. Entre em espírito de oração neste momento, para que Deus fale ao seu coração. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos
seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Amém. Louvado seja Deus. Que bênção poder louvar o nome de Deus mais uma vez essa noite, cantando hinos que a gente conhece, hinos que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. Eu tenho certeza que falar com Deus, como nós cantamos, é aquilo que a gente mais precisa hoje. A gente tem acompanhado os comentários aqui, a gente viu que alguns já mandaram seus pedidos de oração. A gente viu aqui a Cícera pedindo oração pela nossa irmã Raquel. Vamos continuar em oração. Não só ela, mas outros irmãos já estão entrando aqui, participando do culto com a gente. Irmão Manuel, uma boa noite. Irmã Mari Prates coloca aqui boa noite também. Irmão José Prudêncio, uma boa noite para você. Que Deus possa abençoar a sua família também. Irmão Manuel pede aqui também oração por toda a minha família. E vamos continuar orando pela família dos membros da nossa igreja. Eu tenho certeza que cada um de nós tem passado por suas lutas em meio a essas dificuldades, tem passado por seus momentos que precisamos de oração. A Elaine comenta também que a oração acalma, traz paz, falar com Deus é um sublime privilégio. Amém, que Deus seja louvado, de fato é assim. Para nós refletirmos de forma breve, Isaías capítulo 65, versículo 24, nos diz o seguinte: E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isso aqui é aquilo que a Bíblia fala para nós, o próprio Deus está dizendo para você e para mim. Antes de falarem, eu os ouvirei. Deus, Ele conhece as nossas dificuldades, Deus conhece as nossas necessidades e Ele está pronto para nos atender, se assim a cada dia nós entregarmos em Tuas mãos a nossa vida. Aqui mais uma vez, mais um pedido de oração nos foi chegado aqui pela irmã Cleusa. Peço oração por toda a minha família, vamos orar com toda a certeza e eu tenho certeza que Deus há de cuidar de cada um de nós também. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, onde quer que você esteja, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, a Tua palavra fala para nós de que o Senhor há de atender às nossas necessidades antes mesmo de nós falarmos. Por isso agora, entregamos em Tuas mãos a nossa vida. O Senhor conhece a cada coração que Te assiste agora. O Senhor conhece a cada coração que louva e engrandece o Teu nome nessa noite. E por isso pedimos que o Teu Santo Espírito coloque a Sua mão poderosa sobre nós. E assim possamos ser abençoados por Ti. Que nessa noite possamos sentir a Tua presença em nossos corações. E que a Tua mensagem possa falar diretamente a cada um de nós. Abençoe a cada família, a cada lar, Pai. O Senhor sabe que nesses dias Satanás tem tentado os lares e por isso pedimos que os Teus santos anjos acampem ao redor de cada casa e assim tenhamos proteção e tenhamos saúde também. Continue conosco neste momento. Que a mensagem que será falada aqui, que a mensagem que será cantada ainda seja uma mensagem de louvor ao Teu santo nome. E que o nosso pregador da noite, o Gustavo, possa ser entregue em Tuas mãos neste momento. E que ele fale através do Teu Santo Espírito. Permaneça conosco. Tire neste momento todo tipo de distração. E que agora possamos entrar em Tua presença de forma solene e sagrada. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Neste momento, o nosso irmão Tiago vai trazer uma mensagem musical. Que enquanto ele cante, você possa refletir e louvar o nome de Deus. E em espírito de oração, entrar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses dias de desespero,
incerteza e medo há em uma salvação. Eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz e vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve em breve voltará. Em breve voltará. Olá, uma boa noite para você. É uma alegria, um privilégio poder estar aqui com você nessa noite, compartilhando essa live, dividindo esse tempo, esse espaço aqui da nossa igreja e você aí da sua casa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por você ter tirado esse tempinho nesse domingo, né, o início de semana. Quem sabe você poderia estar fazendo tantas outras coisas, não é? Quem sabe descansando para o começo de uma nova semana, mas você reservou um tempinho para estar acompanhando aqui a nossa live, prestigiando, adorando a Deus junto conosco, através dos louvores, da oração, através da mensagem que será pregada. E para nós é motivo de muita alegria saber que você está aí do outro lado, fazendo parte dessa live aqui junto com a gente. Tá bom? Então, nosso agradecimento, nosso muito obrigado a você. Vamos começar então o nosso estudo dessa noite. Eu quero propor para você, quem sabe, um tema um tanto quanto diferente. Eu não sei se você reparou um pouco no título que essa mensagem carrega. Eu não sei se você deu uma olhada aí embaixo na descrição do vídeo, o que está escrito, qual é o título da mensagem dessa noite. Algumas pessoas, quando eu cheguei aqui na igreja, falaram, mas você reparou no título da mensagem? O que será que vai vir? O que nos aguarda, né, desse título aí? Pois bem, é um título, é uma mensagem que não é surpresa para ninguém, você vai entender brevemente. O título é Ninguém Busca a Deus. Você pode achar estranho, né, Moé? Mas como assim?
Quantas vezes você na sua carreira cristã, na sua vida, né, de idas e vindas à igreja, aos cultos, enfim, aos momentos de adoração que você passa no seu lar, aos momentos que você passa meditando, ou lendo a palavra de Deus, ou cantando algum hino em comunidade, dentro da igreja, fora dela, enfim. Quantas vezes você não escuta a expressão, as pessoas convidando umas outras para falar, vamos buscar ao Senhor? Vamos buscar a Deus? Vamos buscar a Jesus? Em oração, em alguma coisa, em algum tipo de coisa, enfim. Vamos buscar a Deus de diversas maneiras, né? E aí, geralmente, o sinônimo dessa frase é vamos cultuar, né? Vamos adorar, vamos, enfim, passar um tempo com Deus. E o tema, o título dessa mensagem vai de encontro, confrontando, na verdade, essa frase que a gente costuma ouvir dentro da nossa igreja, enfim, da nossa vida religiosa, da nossa casa. E aí você pode pensar, mas da onde você tirou isso, que ninguém busca Deus? Que loucura é essa, não é? Então eu peço que, para eu matar a sua curiosidade, e a gente já começar a pensar um pouquinho a respeito desse tema, eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos. Foi da Bíblia que eu tirei esse título. Não poderia vir de outro lugar. E eu tenho dificuldade em fazer títulos. Olha, que eu me surpreendi. Eu me surpreendi a mim mesmo em construir esse título. Eu queria pensar em algum título bacana que chamasse a sua atenção. Essa foi a minha intenção. E aí, pensando um pouquinho, construindo um pouquinho a mensagem, me deu essa luz. Eu falei, nossa, um título bacana, talvez chame a atenção do pessoal. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos. Você está com a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia. Nós temos alguns textos para ler durante essa noite. Eu queria que você me acompanhasse aí na sua Bíblia. Por favor, não vai demorar muito tempo. Se você não tiver ela em formato físico, pega o seu celular, seu tablet, o que você tiver à mão aí. E se no final das contas você não tiver nada perto para poder me acompanhar na leitura, eu vou ler para você. Não tem problema. Então, abre em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 3. E eu quero começar a pensar um pouquinho da onde eu tirei esse título e por que eu afirmei que ninguém busca Deus. Esse é o título da minha mensagem. Por que eu afirmei isso? Romanos capítulo 3, a partir do verso 10. Olha que interessante. O que o apóstolo Paulo, o escritor da carta aos Romanos, ele fala para nós? Logo aqui no começo da sua carta, no terceiro capítulo, a partir do verso 10, diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha só que interessante. Aqui a gente já chegou no que a gente queria, não é? Você estava curioso para saber que história é essa de não há quem busque a Deus. Está aqui. O texto está falando para você e para mim isso. E a Bíblia é interessante, né? Geralmente a gente abre ela e começa a ler algumas coisas e a gente acha, geralmente, algumas coisas estranhas. A gente pensa em abrir a Bíblia e encontrar coisas boas na maioria das vezes, né? A gente gosta que a gente abra a Bíblia e encontre bênçãos reservadas para nós. A gente gosta de abrir a Bíblia e encontrar palavras positivas, né? Palavras que vão fortalecer a nossa fé, enfim, que vão nos alegrar, que vão nos dar esperança, inchar o nosso coração de alegria, enfim, de sentimentos bons. Mas, geralmente, a Bíblia, às vezes, ela tem dessas. Deus, às vezes, ele utiliza a Bíblia para falar algumas coisas que não soam tão agradáveis aos nossos ouvidos e não calam tão fundo ao nosso coração. Nós não costumamos sair aí afora, nas ruas, no nosso dia a dia, pegando os versos bíblicos que nos confrontam ou que vêm de encontro à nossa maldade, à nossa humanidade caída e sair declarando, né? Ou recitando, né? Conforme a gente faz com salmos. Geralmente a gente faz isso com salmos, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas quem é que sai aí fora recitando Romanos 3,10? Não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Você costuma fazer isso? Você costuma fazer isso? Quem é que sai? Condenado eu estou à morte do pecado, e eu sou um transgressor, isso e aquilo, e isso outro. Isso não é tão comum, não é? Mas a Bíblia, ela declara esse tipo de coisa.
E a gente tem que entender que isso é uma realidade na nossa vida. Então, o título Não há quem ninguém busca a Deus, e você já entendeu por quê. A Bíblia fala. A Bíblia fala que você não busca Deus. Mas como é que a gente faz para entender, então, o que quer dizer aquela frase, vamos buscar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos de encontro ao Senhor, Você já deve ter ouvido isso. Quem sabe você não costuma falar isso? E eu quero já desconstruir uma realidade aqui no seu coração, na sua mente. Mas antes de mais nada, eu peço que você me entenda bem. Não que seja errado você dizer, vamos buscar a Deus. Como eu mesmo citei aqui, nós entendemos o que isso quer dizer. Né? Qual é a intenção, ou qual é o sentido dessa frase? Geralmente é um convite para adoração, certo? Beleza, tranquilo. Tranquilo quanto a isso. É isso mesmo. Só que no fundo, na verdade, a Bíblia revela que, na verdade, esse conceito, ele não existe. Essa frase, ela não existe. Não há quem busque a Deus, não há um justo, nenhum sequer. Olha só que pesado. E você sabe da onde Paulo, ele é inspirado a escrever isso? Porque da onde que Paulo tirou isso? Da cabeça dele? Que loucura é essa que Paulo está falando para nós? Na verdade, não. Paulo cita outro livro da Bíblia. Paulo está aqui no Novo Testamento, a carta aos Romanos, e Paulo cita o livro de Salmos. Olha só que interessante. Você pode dar um pulinho comigo no livro de Salmos, rapidinho, por favor? Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 14. Salmos capítulo 14. Nós lemos Romanos 3:10, agora nós vamos para Salmos capítulo 14. Por favor. Eu estou tentando contextualizar aqui para você. Você tirou essa noite para estar aqui nessa live. Não sei quanto tempo você vai gastar aqui essa noite, não sei, vai depender de quanto tempo eu ficar aqui falando. Então, vamos ver, né? Vamos ver se você vai aguentar 1 hora, meia hora, se eu vou aguentar muito tempo também. Então, Salmos capítulo 14. E eu espero que seja válido, né, esse tempinho, né? Que a gente vai passar aqui junto. Eu espero que, de alguma maneira, aquilo que eu falar sirva para alguma coisa para você. Eu espero que eu seja útil nessa noite. Então, Salmo capítulo 14, verso 2. Olha só que interessante, verso 2 e 3. Guarda na memória o que Paulo falou em Romanos. Não há um justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso ele enfatiza. Não há. E Salmos capítulo 14. Verso 2 e 3 diz assim, do céu olha o Senhor. Olha só que interessante, olha só como o texto ele é construído. E você para pensar no plano aqui. Imagina na sua cabeça Deus lá do ambiente dele, lá da morada dele no céu, no mais alto céus. Olha só como é que o autor pinta esse quadro. Do céu olha o Senhor. Aí você imagina, né, o Senhor lá de cima, dando uma visualizada, né, aqui na terra. Vamos ver, né? Quem a gente encontra lá embaixo? Do céu olha o Senhor, para quem? Para os filhos dos homens, para a humanidade. Para quê que ele olha? Então, para que ele olha? Para ver se há quem entenda. Se há alguém que busque a Deus. E o verso 3, todos, olha só a consequência, olha só o resultado. Que Deus chega de lá do céu, quando Ele olha para a terra, olha para a humanidade, buscando alguém que o busque, olha só, né? Deus, Ele busca alguém que o busque. Certo? E olha só o resultado, a consequência desse olhar dele aqui para a terra. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, em outras palavras, Jesus, Deus, de lá do céu, da sua morada, Ele, ansioso por encontrar alguém que o busque, talvez você que costuma dizer no seu lar ou na sua igreja, vamos buscar a Deus, quem sabe Deus Ele olha de lá de cima querendo te encontrar, para saber se de fato você busca a Deus, mas olha só que interessante, Ele encontra você, Ele te olha e Ele fala, não, você não me busca. Poxa, que chato, hein? Poxa, Deus, você precisava fazer isso comigo? Você precisava me revelar isso? Olha só que interessante.
E assim como o Salmo capítulo 14, o Salmo 53, eu não vou ler por questão do tempo, mas eu te dou as referências, se você quiser. Salmos capítulo 53, o Salmos capítulo 33, verso 13 e 14, Salmo 102, 19, vai anotando. Depois você dá uma olhadinha na sua Bíblia com mais calma. E todos esses salmos, eles colaboram, eles complementam, eles batem nessa mesma tecla, de que não há um na terra que busque a Deus de coração, que realmente do seu íntimo, do seu interior, tenha prazer em buscar a Deus, em tome uma decisão e fala, não, eu vou buscar ao Senhor, eu vou buscar a Deus. Não há um sequer, muito pelo contrário, todavia, a Bíblia diz, todos se extraviaram, todos se corromperam, todos se perderam, todos estão pelo caminho, todos estão desgarrados, todos estão perdidos. Não há um sequer no caminho de Deus. E aí, começou bem a live? Não sei se vai ser do seu agrado essa noite. Mas o que Deus está querendo dizer aqui é que, de alguma maneira, Deus ele está com os olhos em direção à terra, certo? Em outras palavras, vamos reinterpretar isso daqui. De forma bem simples, porque o texto é autoexplicativo. Deus ele está com os olhos em direção à terra, certo? Em busca de alguém. Em busca de alguém que o busque. Porém, Deus ele se depara com a humanidade caída, e a humanidade caída na sua natureza pecaminosa, no seu estado natural, não busca a Deus. E é isso que ele relata. Eu busquei, eu olhei, eu procurei, eu não encontrei. É Deus quem está falando, não sou eu. Se bem que eu falei também. O fato é que não há quem busque a Deus, eu estou enfatizando, certo? Essa palavrinha, esse buscar a Deus, lá de Romanos, ele tem uma definição, certo? Ele tem um significado dessa palavra. Você sabe, a Bíblia não foi escrita na língua brasileira, né? Ela não foi escrita na língua portuguesa aqui do nosso Brasil, certo? Então a Bíblia, na sua língua original, ela foi escrita em outro idioma, certo? E o Novo Testamento, esse idioma era o grego. E essa palavrinha, o buscar a Deus, não há quem busque a Deus, ele tem uma definição, ela tem uma tradução, ela tem um significado. E o seu sentido mais original, mais próximo ali da palavra original na qual ela foi escrita, quer dizer realmente isso, não há quem procure, certo? Não há quem exija, tem um sentido de exigir também, tem um sentido de inquirir. E de alguma maneira, o significado dessa palavra, ela enfatiza a intenção pessoal, sabe? Aquilo que realmente é intencional, aquilo que é realmente algo ativo, sabe? Algo que realmente é algo pensado, é algo decidido e é algo colocado em prática, uma ação propriamente dita. Não há quem faça isso. Não há quem, dentro do seu íntimo, né, dentro do seu coração, da sua mente, procure a Deus naturalmente. Certo? Porque todos, como nós vimos, a humanidade em sua natureza não busca a Deus. Certo? Então, nós vimos um fato, né? Eu explanei um fato aqui para você. Mas e o motivo? Mas por que isso acontece? Por que isso é assim? Eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Vamos voltar lá no começo. Por que chegou a esse nível? Por que nós chegamos a esse estágio da humanidade? De não ter uma pessoa sequer, se Deus olha lá de cima, não encontra um sequer. Poxa, a Bíblia é cheia de tantos personagens maravilhosos, né? Cheio de tantos heróis, tantos pais da fé, tantos patriarcas, tantos profetas, e nenhum. Por quê? Nem eu, né? Nem eu fui incluído nessa lista. Poxa vida, o que aconteceu? Então, vamos lá. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8. E o Gênesis capítulo 1 e 2 é a história da criação. A criação do homem, a criação do jardim, né? A criação do homem e da mulher. E Deus ele planta um jardim no Oriente, coloca o homem e a mulher, e o mundo é perfeito, certo? Não existe sombra do mal, não existe sombra de pecado, não existe sombra de dúvida, não existe sombra de nada. Lá é só luz, só claridade, só beleza, só coisa boa. Não existe nada de ruim naquele lugar. Esse é Gênesis 1 e 2. Mas o ruim é que Gênesis 1 e 2 fica aí, em Gênesis 1 e 2. A partir do 3 até Apocalipse 21 é só desgraça.
É só coisa ruim. Se você quer procurar alguma coisa que é perfeita, como era originalmente, desde que Deus criou a humanidade, Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, e criou esse mundo. Se você quiser encontrar propósitos, se você quiser encontrar significado, se você quiser encontrar o motivo da sua existência, o porquê, da onde você veio, para onde você vai, você só tem 2 capítulos na Bíblia para ter essas respostas. Tá? Porque de Gênesis 3 para frente é só queda. Perfeição, só 2 capítulos. Então tá, Gênesis capítulo 3, a gente já começa a queda do homem, certo? O homem transgredindo, o homem fazendo burrada, certo? Então vamos lá, vamos para o verso 8. Verso 8 diz assim, já tem aqui todo, né, um contexto, né, da serpente e tal, falando com a mulher, falando para a mulher da palavra de Deus. Mas foi isso que Deus disse, que você não pode fazer tal coisa. Mas o fruto é gostoso, pega o fruto, né? Aquela serpente que a gente não sabe de onde veio, como que ela começou a falar, e do nada ela oferece um negócio para a mulher, um negócio meio estranho, e o verso 8 diz assim, e a mulher pega o fruto, dá para o seu marido, os 2 comem, e os olhos dos 2 é aberto, os 2 reconhecem que estão nus, certo? E eles percebem que estão nus e eles começam a se esconder. Por quê? Olha só o verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, ouviram quem? O casal, Adão e Eva, no jardim, certo? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava fazendo o quê? Estava andando no jardim, pela viração do dia. Pelo que a gente entende aqui, era costume do Senhor Deus andar no jardim que ele acabara de plantar, certo? Era costume do Senhor Deus encontrar esse casal dia a dia, certo? Ir ao encontro, e olha só que interessante, era Deus, desde o princípio, parece que está indo ao encontro do ser humano. Lembra do título do nosso sermão? Não há quem busque a Deus. Ninguém busca a Deus. Olha só o que a gente encontra em Gênesis, já nos primeiros capítulos. É Deus quem cria o ser humano, é Deus quem coloca o ser humano no jardim, é Deus quem vai encontrar esse ser humano todo dia. Certo? Então tá. Então Deus ele estava no seu costume, né, no seu dia a dia, na sua rotina diária, e ele vai encontrar o casal, vai lá bater um papo, vai conversar um pouquinho. Só que olha só que interessante, ao invés do casal falar, oi Jesus, oi Deus, tudo bem? Como é que tá? Olha só, nosso ambiente, a nossa vida aqui no jardim está tão legal e tal, estamos descobrindo tanta coisa, é uma alegria tremenda. Não, eles já tinham comido do fruto do bem e do mal, eles já tinham percebido que eles estavam nus, os olhos deles já tinham sido abertos e eles já tinham se tornado entendedores, conhecedores do bem e do mal, certo? E é por esse motivo que eles agora, quando Jesus vai procurá-los, quando Jesus vai encontrá-los, certo? No horário marcado, o que eles fazem? Eles se escondem, olha só o verso. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Olha só, se no começo, num ambiente completamente perfeito, certo? Onde Deus tinha criado o homem e a mulher, colocado eles e ia todos os dias buscá-lo, sem sombra do mal, sem sombra da pecaminosidade. Já era Deus quem tinha essa iniciativa. Agora, depois do pecado, então, o ser humano ele não está nem mais disposto a encontrar Deus. Certo? O ser humano já não vai até Deus, mas agora não está mais disposto que Deus venha até ele. Não existe mais uma interação, não existe mais um interesse, um desejo. Certo? Não existe mais uma procura mútua de um pelo outro. Muito pelo contrário, agora o homem se esconde, com medo. Agora o homem foge da presença de Deus. Que estranho. O homem fugindo da presença do seu Criador, aquele que trouxera a ele a vida, aquele que formou ele do pó da terra, do barro que soprou nas suas narinas. Que estranho, que relacionamento é esse? O que aconteceu? Agora o ser humano está desvinculado do Criador. E olha só o verso 9, Deus ele não se contenta. Por um lado, Deus sabe que o ser humano ele comeu do fruto, que o ser humano agora é como Deus, conhece o bem e o mal. Mas parece que Deus ele ainda insiste, parece que existe um pesar no coração de Deus, parece que existe um sentimento, um desagrado do coração de Deus. Fala, pensando com ele mesmo, o que aconteceu com o meu casal perfeito? E Deus chama, olha só que interessante. Deus ele não só busca o ser humano, o casal pecador, mas ele chama. Olha só.
Deus, ele se presta a esse papel ainda. Cadê você? Onde é que você está? Eu estou te procurando. E aquela brincadeira de esconde-esconde, né? A gente não quer te encontrar, Deus, por favor. Não, mas Deus, cadê você, Adão e Eva? Cadê você? Onde é que vocês estão? E chamou o Senhor Deus ao homem, diz o verso 9, e lhe perguntou. Então ele chama e pergunta, aonde você está? Eu quero te encontrar. Eu quero falar com você. E olha só o que eles respondem no verso 10. Senhor, nós ouvimos a tua voz no jardim, e porque nós estávamos nus, nós tivemos medo e nos escondemos. E agora o relacionamento de Deus com o ser humano vai ser marcado por essa dificuldade tremenda, nessa aparente brincadeira de gato e rato, sabe? Nessa aparente brincadeira de esconde-esconde, onde o ser humano é sempre fugitivo, onde o ser humano está sempre distante, onde o ser humano está sempre se escondendo, e Deus está sempre chamando, Deus está sempre indo atrás. Você já parou para pensar como é que Deus se presta a esse papel? Por que Deus, sendo Deus, por que Ele vai atrás de você? Por que Ele vai atrás de mim? Por que Ele se interessa tanto por mim, por você? O que existe em nós? O que há dentro de mim? O que eu tenho a oferecer para Deus, para Ele ter tanto interesse na minha vida desse jeito, na sua vida? Você percebe o que está acontecendo aqui? Deus, Ele corre literalmente atrás do ser humano. Pensando nesses romances, né? Não sei se você gosta de ler um pouquinho, pensa nesses romances aí, e nós temos romances reais, né? Que acontecem hoje no nosso dia, enfim, na nossa era, que é aquele negócio, né? Existe o casal e um dos dois não quer mais fazer parte do relacionamento, então eles rompem, certo? Ou pelo menos uma das partes rompe com a outra. E fala, eu não quero mais saber de você, mas a outra parte está sempre indo atrás, está sempre incomodando, está sempre questionando, e acaba sendo chato. E é basicamente esse o papel que Deus está se prestando. De te buscar, de toda hora estar insistindo, e você não quer, e você foge, você arruma desculpa, você desliga o telefone, você mente, você inventa, mas você não quer. E Deus está sempre nessa constante, Deus está sempre buscando. Então, a iniciativa sempre foi de Deus. Você percebe, desde o começo, era Deus quem ia buscar o ser humano pela viração do dia, no jardim do Éden, no ambiente perfeito. Era sempre Deus, não era o homem quem buscava Deus. Porque você lembra, ninguém busca Deus. Certo? Mas a partir daí, o casal ele não quer mais intimidade com o Senhor. E agora? E a solução? Então, apresentei um fato para você, apresentei um motivo também. O motivo é esse, Gênesis 3. O pecado, o ser humano pecador, o ser humano transgressor, o ser humano separado, distante, longe de Deus, não tem mais interesse nenhum em se encontrar com Deus. Se antes já era uma iniciativa divina, agora virou tem um tremendo abismo separando o homem e Deus. Mas será que nós somos deixados sem esperança? Será que não existe esperança para mim e para você? E agora, né, distante de Deus? Eu quero que você abra esses textos que nós lemos, Romanos 3, Gênesis 1, Salmos 14. Na verdade, não é o texto da nossa noite, tá bom? Era só para a gente poder ter um panorama. Agora a gente vai entrar no texto, agora a gente vai começar, de fato, a mensagem, tá bom? Você tem mais um tempinho aí para mim? Por favor? Não sei mais quanto tempo a gente tem aqui, mas vamos lá, abra sua Bíblia em João. Eu não sei, eu olho para um lado, olho para o outro. João capítulo 1. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, e é aqui que a gente vai se deter essa noite. É aqui que a gente vai conversar, tá bom? Vamos lá. João capítulo 1 é um texto muito conhecido, certo? Eu acho que você conhece. E logo no começo, no verso 1, diz assim. João 1:1. Esse é o texto base. E aí, à medida que a gente vai lendo, eu vou tentar fazendo alguns links com Gênesis, tá bom? Para a gente ver se a gente clareia alguma coisa aqui. Vamos lá. João capítulo 1 e verso 1. Vamos ler primeiro? Depois a gente faz alguma consideração? No princípio era o verbo. Abra sua Bíblia. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verso 14? E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu não sei você, mas sempre que eu leio esse verso, a melodia da música de Daniel Lide que fica revirando a minha cabeça. E eu sou instigado a recitar esse verso com a melodia, né? Como se fosse uma poesia mesmo para você. Mas vamos deixar para a próxima. Então, aqui é o prólogo do livro de João. João capítulo 1, nós lemos os primeiros 14 versos. Certo? É o prólogo, é o início do seu evangelho. O evangelho de João, ele se distingue dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você sabe disso. Certo? Os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos, e João não. Por quê? Por que ele não é chamado evangelho sinótico? Porque grande parte das histórias, do conteúdo, das narrativas, certo? Que contém nos 3 primeiros, não contém nesse. Esse ele faz uma distinção muito grande no seu escopo, no seu propósito e no seu desenrolar aqui literário, tá bom? Então vamos lá. Então João, ele relatando os 3 primeiros versos aqui, João capítulo 1, verso 1, 2 e 3, ele relata, ele começa contando, nos revelando o princípio de todas as coisas. Ele começa com a palavra no princípio. Isso te lembra alguma coisa? Isso te remete a algum outro livro da Bíblia? Você já viu essa expressão antes, no princípio? Aonde você já viu isso? Certo? Quando você lê alguma coisa na Bíblia que soa familiar, certo? Você deve trabalhar sua mente para tentar voltar aonde isso aparece. Então, o princípio de todas as coisas. João, ele começa apresentando isso. E ele começa apresentando não só o princípio de todas as coisas, mas apresentando o personagem principal da sua carta, que é o Criador, certo? O Verbo. Aquele que estava com Deus na criação da terra, e aquele que é o próprio Deus, segundo ele disse aqui. Aquele Verbo sem o qual nada do que existe hoje, do que nós podemos ver e participar, presenciar, existiria, certo? Só que João e Gênesis apresentam alguns paralelos, existem algumas coisas que ligam os textos, certo? João 1 e Gênesis 1. A gente tem muita coisa ainda para falar. Como é que faz se só faltar 5 minutos? A gente para e deixa para a próxima? Eu não quero que depois você fique chateado. Vamos lá, João 1, vamos lá para Gênesis 1. Falta 5 minutos, eu não sei o que vai acontecer aqui, pessoal. Porque eu estou apenas começando. Gênesis 1, verso 1, diz assim, no princípio, olha só que interessante. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha só, no princípio, eu quero me deter nessa palavra com você. João 1 usou no princípio e Gênesis 1 usou no princípio, certo? No princípio do quê? No princípio de todas as coisas. Antes de quando? Antes de tudo. Certo? Antes de você, antes de mim, antes do mundo, antes do universo, antes dessa terra, antes da Via Láctea, certo? Antes da nossa galáxia, antes da constelação de Órion, antes de tudo que você imagina. Antes de tudo, no princípio. Certo? Não está falando, não, no começo da terra. Não, no princípio, antes de todas as coisas.
Antes dos tempos eternos, certo? De eternidade a eternidade, é isso que está querendo dizer aqui. Antes de todas as coisas que você possa imaginar. Num tempo eterno passado, certo? Você consegue imaginar isso? É difícil. Certo? No princípio, João fala isso. No princípio era o Verbo, era o Criador. Certo? O Criador antecede o Gênesis, antecede a criação. Isso é óbvio. Isso fica claro para nós. O Criador tem que anteceder a criação. Quando tudo teve um princípio, quando tudo começou, já era o Verbo já existia. Certo? E é isso que é a segunda palavra que eu quero me deter com você. No princípio era. Olha só que interessante. João 1:1 diz, no princípio era o Verbo. Era expressa uma continuidade de existência, certo? Não é no princípio foi. Não é no princípio seria. Não é no princípio será. Não, no princípio era. Certo? É uma continuidade, é uma existência contínua. É algo que não tem fim. Ele era sempre foi. Certo? No princípio de todas as coisas, antes de todas as coisas, ele era Deus, certo? Por toda a eternidade, ele nunca se tornou, ele era, certo? É isso que o Verbo quer dizer aqui para nós. No princípio era quem? Era o Verbo, a gente já estamos trabalhando um pouquinho isso. Qual é o significado do Verbo aqui em João 1:1? Certo? João ele tem algumas perspectivas, certo? Na sua mente quando ele escreve alguma coisa. Eu não vou ter tempo de adentrar nos pormenores. Mas quando João ele fala do Verbo aqui, ele fala do princípio ativo da criação. Certo? Ele fala da autoexpressão de Deus, ele fala do revelador. Certo? O Verbo, aquele quem revela Deus. É Deus em ação. Certo? É a palavra agindo, é o Verbo. Vamos continuar, vamos avançar. Eu vou precisar pular muita coisa. Aí diz assim, verso 2. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, certo? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos avançando. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha só que interessante. Aqui é dito que a vida estava nele, certo? E a vida era a luz dos homens. Mas olha só, isso remonta também ao Gênesis. Gênesis 1:1, você lembra o que acontece em Gênesis 1:1? Olha só o que acontece. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que estava a terra, porém? Cheia de trevas, sem forma e vazia. Parece que a mesma coisa que aconteceu em Gênesis 1 está acontecendo novamente, está se repetindo em João capítulo 1. O que isso quer dizer para nós? Assim como em Gênesis 1 existiu, iniciou, começou, teve um início a criação de todas as coisas, a minha e a sua existência, e a existência do mundo e tudo que nele há, e por ocasião da queda, as coisas se perderam, e eu e você, como seres humanos agora transgressores, certo? A humanidade agora como transgressora, herdeira, certo? Desse pecado, dessa condição, dessa natureza pecaminosa, se perdeu pelo caminho. João 1:1, o Verbo, ele vem iniciando uma nova fase. Jesus, ele vem a essa terra, Jesus, ele se faz carne, Jesus, o Verbo eterno de Deus, o próprio Deus, ele assume a humanidade para executar, iniciar uma nova criação. Aqui em João 1:1, está acontecendo uma recriação, um novo início. Você percebe? É a mesma coisa que aconteceu em Gênesis, está acontecendo aqui. O Verbo, as trevas, a luz, o princípio, a vida, as coisas tomando forma, certo? Deus se manifestando, Deus agindo, de novo. Porque aquilo que era uma vez se perdeu. E agora as coisas precisam acontecer novamente. E Jesus faz essas coisas acontecerem. Mais uma vez. Na tentativa de resgatar, na tentativa de buscar, na tentativa de salvar a humanidade. Que estava separada dele, que não queria saber dele, que não busca ele, certo?
E você sabe qual é a consequência natural do ser humano que está separado, que está desligado de Deus? Você sabe ou você não sabe? Se você não sabe, a consequência natural, o salário natural do homem separado de Deus, distante de Deus, é a morte, e a morte eterna. E Jesus ele vem justamente como uma solução, como uma resposta, como uma resolução para esse problema da humanidade. Então, na encarnação de Jesus, existe um novo começo, é um novo marco, uma nova era. Certo? Mas olha só o que diz o verso 10, a gente está caminhando mais rápido, tá? Para a gente terminar. Olha só, o verbo estava no mundo, certo? Olha só, Jesus então ele vem ao mundo, ele começa um novo processo de criação a partir dele mesmo. Ele inaugura uma nova era, certo? Para salvar o ser humano. Só que olha só, o verbo estava no mundo, o verbo é o Criador, o verbo é o próprio Deus. O mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, sem ele, eu e você não existiríamos, mas olha só que ironia, o mundo não o conheceu. Ou o mundo não o reconheceu. Certo? A humanidade, as pessoas não reconheceram Jesus, não reconheceram essa luz que vinha como aquele que dissiparia as trevas, aquele que marcaria um novo início, não reconheceram Jesus, certo? Na sua era messiânica, como o Salvador dos seres humanos, não reconheceram Ele, não reconheceram o seu próprio Criador. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, ou seja, ele não só não foi reconhecido, mas ele também não foi recebido. E aí o texto continua. Jesus aqui parece que da mesma maneira como aconteceu em Gênesis capítulo 3, por ocasião do pecado, Jesus aqui, ele também é rejeitado. Assim como Adão e Eva rejeitou a Deus no jardim. E ou Jesus ele também é rejeitado, ou ele continua sendo rejeitado pela humanidade, entende? O ser humano ele continua não buscando a Deus, continua não tendo interesse em Deus. Certo? E Jesus ele está buscando, Jesus ele está avançando, Jesus ele está se aproximando. Existe, parece que algo como que um propósito divino, certo? De se religar ao ser humano. Eu já estou terminando. E olha só o que diz aqui o verso 12. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos quantos o receberam. Agora, aqueles que eram seus, aqueles para os quais ele veio, não receberam. Agora Jesus ele abre o leque. Agora Jesus ele fala, bom, tudo bem, eu vim para vocês, vocês não me receberam. Agora todos aqueles que quiserem, eu vou abrir de maneira geral. Certo? Todos quantos me receberem, crerem no meu nome, vão ser tornados filhos de Deus. Certo? Serão reconciliados com o meu Pai. Terão a aliança, certo? Reconstruída, um relacionamento reconstruído. É uma nova oportunidade para o ser humano que eu estou dando. Certo? De se tornarem filhos desse Pai Celestial novamente. E assim como o ser humano, eu e você, nós herdamos a desgraçada herança de Adão, certo? Por ocasião da queda, por ocasião da transgressão do pecado, sem pedir, certo? Nós herdamos isso de graça. Então, nós herdamos a perdição, a transgressão e a maldade de graça, sem querer. Mas da mesma maneira nós herdamos a salvação na pessoa de Jesus. Da mesma maneira como nós não pedimos, nós não fizemos nada para sermos condenados à morte, nós também não fizemos nada e recebemos a salvação no verbo, a salvação na luz, a salvação em Jesus. E é interessante que o problema do pecado, o problema não é tão a herança, essa herança que a gente herdou de Adão e Eva. O problema não é a herança do pecado, o problema é a rejeição da graça. Certo? É isso que impede o ser humano de ser finalmente salvo. E aí o último verso então que a gente vai ler. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus, o verbo, ele não simplesmente se contentou em ficar de lá de cima, olhando a condição da humanidade caída. O verbo, ele não se contentou em olhar para a obra das suas mãos
e falar, bom, eu vou destruir e vou criar uma nova. Deus, de lá de cima, ele tomou uma decisão. Jesus Cristo, o agente, o criador de todas as coisas, aquele sem o qual eu e você não existiríamos, ele tomou uma decisão junto com o Pai. Ele falou, eu vou me revestir da humanidade, eu vou me tornar um com ele, eu vou me fazer humano, eu vou me vestir de carne humana para poder ir até lá embaixo e revelar a bondade do Pai, e revelar como é que isso pode acontecer, esse relacionamento ser reavivado, ser refeito, ser renovado. Certo? E a despeito da recepção que o ser humano deu a Deus, a despeito da indiferença que o ser humano teve para com Deus, para com o Verbo que veio a essa terra, Deus ele manifesta a sua glória como a do unigênito do Pai, e ele revela graça e verdade, ele revela misericórdia e bondade, ele revela oportunidade, ele revela nova chance, ele oferece nova vida, ele oferece recomeço para aqueles que não têm interesse nenhum nele. E aqui, mais uma vez, você percebe que a direção é de Deus para o homem, é Deus quem desce. Deus não dá um jeito de fazer o homem subir, certo? É Deus quem abre mão, é Deus quem deixa tudo que ele tinha, que ele possuía lá em cima, e ele desce, e ele se iguala à humanidade, e ele continua buscando o ser humano. É Deus sempre em busca do ser humano. Ninguém busca Deus. Você pode até utilizar esse termo, querendo indicar alguma coisa, mas de fato ninguém busca Deus. Você não busca Deus, eu não busco a Deus. Se você está nessa noite assistindo essa live, se você está até agora me acompanhando, me assistindo, se você permaneceu, se você perseverou, me aturando aqui falando, é porque de alguma maneira Deus, ele já te buscou essa noite. Nada parte de você em relação a Deus. Você não tem interesse, a sua humanidade não está mais conectada com Deus de maneira natural. Não existe nada em nós que tenha prazer, que tenha satisfação, que tenha amor, que tenha desejo, intenção genuína, sincera em relação a Deus. Todas as nossas orações, todos os nossos estudos bíblicos, todos os nossos louvores, todos os nossos cânticos, todos os nossos momentos em comunidade, tudo o que quer que esteja relacionado a Deus, é uma reação sua, de uma ação que Ele já havia iniciado antes na sua vida. Ninguém busca Deus. Constantemente, Deus ele está em busca do ser humano perdido. Deus ele está instando com o ser humano. Deus ele está chamando, assim como no Gênesis. Ei, onde é que você está? Ei, onde é que você está escondido? Ei, por favor, apareça, como que implorando, como que correndo atrás. E ele não se importa se você o rejeita. E ele não se importa se o seu coração é duro, ele não se importa se você não tem interesse. Ele só quer uma chance. Ele só quer uma oportunidade. Ele só quer que você fale, que reconheça, tudo bem, Deus, eu não tenho interesse, eu não tenho desejo, mas eu permito que o Senhor me encontre. E Ele só precisa de uma brecha no seu coração para encontrá-lo. Eu termino a mensagem dessa noite com esse pensamento. A gente não pôde continuar e falar mais, mas no final das contas é isso, tá bom? Não há quem busque a Deus, você não busca a Deus, eu não busco a Deus, é tudo, a nossa vida é uma resposta, tá? A nossa vida é uma reação, é um react de todas as ações, de toda a bondade, de toda a misericórdia, toda a graça manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai senão a Ele. Se hoje eu e você estamos no Pai, se hoje eu e você estamos andando no caminho, é porque Deus ele já nos buscou, Deus ele já instou com a gente, Deus ele não se cansa de nos buscar. Ele não se cansa de nos amar. Nós vamos ter uma mensagem musical agora, depois nós voltamos para orar. Deus
consigo entender. E que a tudo do meu jeito eu até choro. E às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Mas eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus, e o teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no meu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, é difícil, Pai querido, nós reconhecermos essas particularidades da nossa vida, Pai. Muitas vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as nossas atividades, com os nossos afazeres religiosos, enfim, que nós acabamos ficando cheios, ó Pai, de nós mesmos e esquecendo da pessoa de Jesus, o centro, Pai querido, do Evangelho, aquele por meio do qual nós temos a redenção, nós temos a graça, nós temos a salvação, nós temos a nossa esperança. Nós acabamos muitas vezes perdendo o foco, Pai querido, e olhando para coisas que não fazem sentido e coisas que não alimentam, que não agregam, que não elevam, Pai querido, a nossa vida. Existe, Pai querido, no nosso coração gratidão, Pai querido, e o desejo cada vez mais de acertar, ó Pai. O desejo cada vez mais de estar pertinho do Senhor, mesmo não havendo em nós nada que nos aproxime do Senhor, ó Pai. Mas é com gratidão, porque por depender do Senhor, ó Pai, nós temos a plena certeza de que o Senhor não vai desistir de cada um de nós, ó Pai. É porque depende do Senhor, ó Pai, porque se fosse por nossas próprias forças, se fosse por nosso próprio mérito, por nossas próprias vontades, não existiria solução para a nossa vida, meu Deus. Mas graças ao Senhor, graças a Jesus Cristo, ó Pai, que abandonou toda a sua majestade, que abandonou todo o seu trono, a sua glória, a sua honra que Ele tinha junto de Ti, nas alturas celestes, ó Pai, Ele se fez carne, Ele habitou, Pai querido, num corpo humano, Ele se rebaixou, Ele se igualou à humanidade, para revelar, ó Pai, o Teu interesse, o Teu desejo, para pagar o preço, Pai querido, para tapar o abismo que existia entre o ser humano e o Senhor, ó Pai. Nós somos gratos, nós louvamos o Seu nome, pedimos, ó Pai, que o Senhor não desista de nós, ó Deus. Pedimos que o Senhor continue incomodando o nosso coração diariamente, nos fazendo reagir, ó Pai, não permitindo que a gente caia no marasmo, não permitindo que a gente caia numa inércia, não permitindo que a gente caia numa debilidade, Pai querido, numa fraqueza, numa mornidão, não permitindo, Pai querido, que nós nos tornemos parasitas, Pai querido. Continue nos movimentando, por favor, ó Pai, continue dando fôlego, dando ânimo, soprando, Pai querido, fôlego de vida, dia após dia nas nossas narinas, ó Pai. Reavivando, Pai querido, por favor, o nosso interesse, o nosso desejo, falando, Pai querido, ao nosso coração e nos convidando todos os dias para estar mais perto de Ti, ó Pai. E que a nossa resposta, a nossa reação sempre seja sim, ó Deus. Que exista sempre boa vontade, Pai querido, da nossa parte. E que à medida que nós vamos passando tempo com o Senhor, nós vamos sendo libertos, ó Pai, dessa nossa podridão,
dessa nossa natureza e uma nova natureza, e nós vamos nos tornando filhos, ó Pai, nós vamos nos reconciliando e nós vamos nos reconectando com o Senhor, ó Pai, a ponto de nós sermos um, assim como o Senhor é com Deus. Por favor, Pai querido, envolva-nos em Teus braços de amor. E fique conosco, Pai querido, até o último dia da nossa vida, assim como foi a Sua promessa, Pai. Não nos deixe só, não nos abandone. Não solte, Pai querido, a nossa mão, para nós não nos perdermos, ó Pai. Sem Ti nós não somos e não podemos nada. Tenha misericórdia de nós, nos leve para os nossos lares, seja com cada amigo, com cada amiga que assistiu essa live. Repouse, Pai querido, Teu Espírito sobre a vida e o lar de cada um. Nos dê uma boa semana. Nós pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.